Eu estava em oração e eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? E me veio ao meu coração, uma vida de sucesso. Como que nós teremos uma vida de sucesso, né? Como que as coisas vão dar certo na nossa vida? Nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre isso. E nós vamos estar falando de um homem chamado Josafá. E nós vamos ler 2 Crônicas 17, nós vamos ler o 6 e o 9. 2 Crônicas 17, versículos 6 e o 9. Segunda Crônicas está ali depois de Reis, né? 2 Crônicas 17, versículos 6 e o 9. Então vamos estar lendo. Então fala assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benai, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então nós vamos ler esse texto porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então Josafá foi um rei de Judá, ele reinou 25 anos ali em Judá e ele foi um rei diferenciado. Ele era um homem assim ele era muito bom administrador. Ele administrava muito bem ali todo o Judá. E Josafá também, ele era assim muito temente a Deus. E uma coisa que ele fez, que a gente leu aqui, o que ele fez? Ele pediu para esses homens aqui, esses sacerdotes, os levitas, apregoar o evangelho em todo o Judá. E ali ele conseguiu tirar toda a idolatria de Judá, os falsos ídolos, as falsas religiões. Então ele conseguiu acabar com tudo. Então Josafá, ele foi muito diferenciado. Ele teve falhas na sua vida, mas ele aprendeu com as falhas dele e Deus fez com que esse homem tivesse muito sucesso na sua vida. E logo levantaram ali pessoas para o quê? Ir contra Judá. E ele falou assim, gente, mas não tem como a gente vencer a guerra contra eles, porque eles eram inimigos, o que vinha contra ele. E só que eles se juntaram, os inimigos, para ir contra Judá. Ele falou, se a gente se unir, a gente destrói Judá e Josafá. Então, os próprios inimigos se juntaram para destruir ali o Judá e Josafá. E Josafá, o que ele fez? Ele foi para os pés do Senhor. A luta era muito grande. Ele não dava conta de vencer ela. E na nossa vida, gente, tem hora que a luta é muito grande. E a gente tem que ir para onde? Para os pés do Senhor. E ali sim, o Josafá foi para os pés do Senhor e ele chamou todo o povo e ele falou, olha, vamos orar, vamos jejuar e vamos chamar o profeta para ver o que ele tem para falar, se nós vamos à guerra com eles ou não.
E ali ele convocou todos, né? E toda a nação ali de Judá, todo o povo começou a jejuar, começou a orar. E ele chama os levitas para adorar o Senhor. O homem era totalmente espiritual, gente. E ali o profeta chegou e falou para ele: olha, você pode ir à guerra, porque essa guerra o Senhor lutará por vós. Então, ou seja, eles não precisariam, o povo de Judá não ia precisar ir à guerra com eles, porque o próprio Deus ia lutar por eles. E o que aconteceu? Eles olharam lá de cima, eles olharam para baixo e eles ali guerreando, e quando eles viram, acabou a guerra. Então eles mataram entre si. Eles estavam achando que estavam matando ali o povo de Judá, mas eles estavam matando eles próprios. Então Deus confundiu eles e lutou por Josafá e deu vitória para esse homem. E como a gente quer que isso aconteça nas nossas vidas? E Deus falou: não precisa preocupar, não precisa ir à guerra, porque eu vou lutar por você. E Deus, o que Ele quer que a gente entenda? Quando a gente se torna uma pessoa como Josafá, Ele vai falar para nós também: você não vai lutar, mas eu vou lutar a sua guerra. É claro que na nossa vida a gente sempre tem que fazer a nossa parte em alguma coisa, mas é o Senhor que vai nos garantir a vitória. E eu achei assim tão interessante lendo o texto, que uma coisa assim que me chamou muita atenção é que ele se preocupava em pregar o evangelho. Ele pregou em todo o Judá o evangelho do Senhor. E ali, como que ele não iria agradar a Deus fazendo o que ele fez? Então, uma das primeiras coisas, chamou os homens, os sábios ali, que conheciam do evangelho, e falou: vai e prega. Chamou os levitas: prega para todo o Judá. Então, Deus, o que ele fez? Ele recompensou Josafá por tudo que Josafá fizera para o reino de Deus. Então, como que Deus vai fazer por nós? Como que Ele vai lutar as nossas guerras? Quando nós irmos à guerra para Ele. Josafá, antes de ir à guerra, ele venceu uma batalha para o próprio Deus, porque quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos de Jesus, nós estamos indo à guerra para quem? Para o Senhor. E ali antes de Deus lutar a guerra dele, ele já tinha lutado a guerra de Deus. Então, como que nós vamos ter vitória? Como que Deus vai nos recompensar? Quando nós lutarmos a guerra do Senhor. Então, tem muitas pessoas aí, gente, que precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui pouco à frente tantas coisas lindas que acontecem quando o evangelho chega na vida, na casa de uma pessoa, né? Em 1 Pedro 2,16, 1 Pedro 2, 16 e o 17. 1 Pedro está no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 16 e o 17. Fala assim: como... Achou? 1 Pedro 2, 16 e o 17. Achou? Então fala assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto, malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, honrai ao Rei. Então, gente, para Deus lutar as nossas guerras, nós precisamos temer a Deus, honrar a Deus e honrar as pessoas.
Como que nós vamos honrar as pessoas? Levando o evangelho, tratando bem, valorizando. Honrar é quando você valoriza uma pessoa que aos seus olhos nem merecia ser valorizado, mas você vai honrar, porque a palavra de Deus te pede: honra todas as pessoas, honra a Deus em primeiro lugar, mas depois as pessoas à sua volta. Isto é muito fácil? Não. Honrar é tratar bem, é ser educada, ser delicada, é se pôr assim no lugar das pessoas, é orar, é interceder. O que você precisa de mim? É honrar elas, né? E Deus, e a gente ir santificando a nossa vida, e Deus vai nos recompensar. Muitas vezes a gente fala assim: eu amo a Deus, mas o meu irmão, não tô nem com ele. Ó, é pra lá, não gosto, não tô nem aí, eu quero distância. Não, a palavra de Deus fala pra gente honrar a todos, honrar, amar a todos, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E na nossa casa, na nossa convivência, a gente precisa também honrar os nossos. Honrar não é aceitar o erro deles, muito pelo contrário. Honrar é você falar: olha, esse caminho que você está indo não é um caminho que vai te levar ao sucesso, a vitórias. Esse caminho está errado, mas eu quero te ajudar, eu estou orando por você, eu amo muito a sua vida. E assim a gente vai fazendo a obra do Senhor, a gente vai guerreando as causas do Senhor, e Deus vai o quê? Fazer como ele fez com Josafá, que ele foi e recompensou Josafá. Mas para Josafá ser recompensado, primeiro ele guerreou a guerra do Senhor. Era uma batalha espiritual que precisava ser vencida em Judá, e Josafá teve discernimento e fez o quê? Fez o que é certo, mandou pregar o evangelho. E eu fiquei imaginando se os nossos governantes, se eles fizessem isso. Olha, ao invés de tirar a palavra de Deus das escolas, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Você prega nas escolas, chama os pais, prega o evangelho, ora com as famílias e usa as pessoas que têm mais conhecimento da palavra de Deus e vai anunciando o evangelho. Gente, que mundo que nós estaríamos hoje vivendo? No Éden, né? Então, mas nós temos que ficar aí esperando no governo? Não, nós temos que ir e fazer a nossa parte. Obedecer a Deus, a gente não pode obedecer assim pelas metades. E nós vamos ver isso em Êxodo 4. Êxodo 4. 24. Vamos ler o 24 e o 25. Até o 26. Êxodo 4, 24 ao 26. Este é o terceiro livro da Bíblia. Não, segundo livro da Bíblia. Então vamos lá. Êxodo 4, 24 ao 26. Fala assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então a gente lê esse texto aqui, aí você tem que ir para os teólogos, porque a gente não entende, né? Mas o que aconteceu aqui? Moisés, ele foi chamado por Deus, ele tinha um grande chamado de Deus. E Moisés sabia que todo homem ali, ele teria que ser circuncidado. E
A gente entende assim, não é que isso está escrito, mas a gente entende que quando ele circuncida um dos seus filhos, sangrou muito, a gente imagina isso, sangrou muito, e a Zípora, a esposa dele, que não era assim da mesma linhagem de fé dele, depois ela se torna, ela viu aquilo e falou, não, o outro você não vai circuncidar não, eu imagino que ela falou assim, eu não vou ver o que eu vi de novo, né? E Moisés falou, não, então tá bom, deixa o outro. E daí Deus viu isso, que Moisés obedeceu a sua esposa e deixou de obedecer a Deus. E Deus falou assim, eu vou aí te matar, Moisés. Porque ao invés de você me obedecer, você obedeceu a sua esposa. E ali, Zípora, vendo que Moisés se acamou, adoeceu, ela falou, é por causa da circuncisão. E ela pega uma pedra afiada e vai lá, circuncida ali o filho e joga em Moisés, e Moisés sara, e ela ainda não era convertida, ela falou, homem sanguinário. Mas ela sabia que ele estava enfermo porque ele desobedeceu o Deus dele. Então, na nossa vida, gente, tudo é preciso obediência. E quantas vezes, para a gente não ofender as pessoas, você concorda com o erro delas? Às vezes você quer paz na sua casa e seu filho está em pecado e você vai concordando com aquilo para ter paz com ele, mas você vai perder a paz com Deus. Deus vai te cobrar isso. Porque a gente tem que ter paz em primeiro lugar com Deus, é com Ele. E nós não podemos desobedecer a Deus por nada. Moisés, ele falava com Deus face a face. E ele ia ser morto porque ele desobedeceu a Deus e obedeceu a sua esposa. Ele não queria entrar em conflito com ela, mas ele entrou em conflito com Deus. Então, muitas vezes, nós não queremos conflito no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa casa e às vezes até na igreja. E nós vamos aceitando uma coisinha errada ali, outra aqui, e nós vamos o quê? Desobedecendo a Deus e estamos sujeitos a tantas coisas ruins por causa disso, né? E a gente vê que ele tinha 2 filhos e os filhos dele começou a pecar, começou a errar, pegar o que não era deles. E o que aconteceu? Os seus filhos Ófines e Finéias, eles receberam o mal, porque eles foram mal educados. O pai deles não corrigiu eles e eles foram todos mortos por causa de uma má educação. Então ele deixou Deus do lado para agradar os filhos e ele foi morto. E Moisés quase foi morto. Por quê? Porque ele ouviu a esposa, ele não ouviu a Deus. Então a gente tem que ouvir a Deus, não é as pessoas na nossa volta. As pessoas não podem nos confundir, porque a palavra de Deus desconfunde tudo. Então, se você deixou ser confundido por qualquer coisa, aí Deus tem que entrar em cena, né? Abraão, gente, ele foi um homem obediente a Deus. Deus falou, eu quero seu filho em holocausto. Ele ia matar o seu filho e entregar para Deus. Deus pediu, ele ia dar. E ele obedeceu. E ele recebeu o bem. Deus falou para ele, a sua descendência será como as estrelas do céu. Hoje nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Porque ele obedeceu primeiro e hoje nós estamos aqui atrás, obedecendo a Deus em todas as coisas, né? Vamos estar lendo agora Efésios 5. Efésios 5, do 8 ao 18. Efésios 5, do 8 ao 18. Então fala assim, Efésios 5,
do 8 ao 18. Efésios está mais no finalzinho, né? Efésios 8, 5, do 8 ao 18. Então fala assim: pois outrora, achou? Não sei. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos estar lendo somente até aqui. Então Deus, gente, Ele nos ensina a andar na luz. A gente precisa ser luz aonde a gente está. E ser luz tem hora que não é fácil. Você tem que buscar a sabedoria de Deus para lidar com as situações que vêm na nossa frente. Eu tenho hora que me vem uns problemas no trabalho, assim, e para todo lado tem problema, que eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que ir na luz. Como que o Senhor fazeria no meu lugar? O que eu vou fazer nessa situação? E Deus vai nos ajudando com sabedoria, com a gente honrando as pessoas. Honrar as pessoas é procurar entendê-las. Por quê? Porque Deus, Ele tem compaixão das pessoas. E às vezes nós não temos. Às vezes as pessoas estão erradas, mas nós temos que aprender a lidar com o erro delas. Nós temos que ensinar elas com sabedoria. Gente, e isso não é fácil. Tem hora que é só a graça de Deus para a gente dar conta, né? Não é fácil. Então, andar com Deus, andar na luz, em primeiro lugar, é temer a Deus. Quando a gente lida com pessoas, a gente não pode lidar de qualquer maneira. A gente tem que lidar com toda cautela, porque senão nós vamos desagradar a Deus, né? Então, e quem anda na luz, ele tem recompensa e ele vai ter sucesso. Porque quando você está na luz, você não vai agir de qualquer maneira. Nós vimos que Josafá, quando ele ia à guerra, primeiro ele fez o quê? Ele foi orar. Ele orou, pregou jejum, chama o profeta. Então ele foi indo para a batalha. Se ele tivesse ido, ele tinha morrido. Ele tinha perdido a guerra. Mas ele foi orar, ele foi buscar de Deus, ele foi buscar do profeta. E o profeta falou: vai, que essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Mas antes de Josafá ir, ele buscou sabedoria, ele buscou a luz, ele buscou a Deus. Quando nós oramos, nós estamos buscando a luz, né? Para nos ajudar a resolver as situações que chegam até nós. E a luz, gente, ela tem o poder de purificar, né? Ela aponta a direção, ela aponta os perigos. Então nós temos que ser essa pessoa que, se uma pessoa está indo para um caminho errado, nós temos que ir lá apontar: olha, eu estou aqui com a luz da palavra de Deus, e esse caminho que você está indo, isto que você está fazendo está errado.
Eu tô aqui com a luz para te mostrar que você tá errado. E eu quero sucesso na sua vida. Eu quero que Deus venha e te dê vitória. Mas do jeito que você está fazendo, você será reprovado por Deus. Então, a gente precisa buscar mais sabedoria. E olha, gente, eu mesma, tem hora que não tem tanto. E depois eu me arrependo tanto. Porque é necessário isso. Quando você mexe com pessoas, não é um cachorro, não é uma vaca, é um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas ele nem é crente. Ou às vezes fala que é crente. Gente, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Para lidar com eles, nós precisamos ter cautela. Não se lida com pessoas de qualquer maneira, né? Então, a gente precisa chegar com a luz, né? Na vida das pessoas, né? E teve um seminário na igreja sobre libertação e é tão importante a gente ser luz na vida das pessoas, a gente fazer elas entender que elas precisam sair das trevas. E nesse seminário, o pastor Ronaldo, né, Sueli? Ronaldo, ele contou uma história no sábado à noite. A minha sobrinha mandou o link para mim, que eu não podia ir esse dia. E ele contou que lá na Guatemala, numa cidade que chama Almolonga, tem ali, na época era 16 mil pessoas nesta cidade. E era uma cidade assim muito pobre. Uma cidade semiárida, e ali o que mais tinha era o quê? Boteco, bares, bebidas e doenças sexuais. Então, era um povo doente e eles eram descendentes ali eu notei aqui para não esquecer, dos maias. E tinha um demônio ali que agia naquela cidade de Almolonga, chamado Marchimon. Então esse principado, esse demônio agia ali naquela cidade. E uma mulher entrou naquela cidade e começou a pregar a palavra. Ai, gente, olha, uma mulher começou a levar a palavra de Deus lá. E sabe o que aconteceu? Um converteu, aí o outro estava tonto. Eu posso trazer ele para o senhor orar, para o pastor orar lá? A moça pode. E convertia também. E ali o evangelho foi chegando. As pessoas foram sendo libertas. E hoje, 98% de Almolonga é cristã. Naquela cidade não tem cadeia, não tem nada de ruim lá, gente. E tem mais uma coisa: o pastor que pregou lá, o que deu o seminário, ele foi lá. Ele foi lá chover. O que é isso que está acontecendo? E ali eles tiram o sapato e eles põem o pé na terra e ele fala assim: a palavra do Senhor fala que aonde nós pisarmos o nosso pé, o Senhor ia abençoar. E eles vão plantando verduras, eles vão plantando tudo, verdura, repolho, cenoura. Gente, uma pessoa que foi com o pastor lá conseguiu trazer um repolho de 10 quilos. A cenoura lá é mandioca. As beterraba pesa 2 quilos, 4 quilos cada beterraba. Então, aonde a semente chega, tem recompensa. Amém. Vocês querem recompensa? Anda aqui, ó. O pastor foi lá e eu falei assim: eu quero ir lá. Uma hora eu quero ir lá.
E eu queria ver esse repolho de 10 quilos. Amém? Então, gente, as pessoas ali foram sendo libertas. Hoje, o pastor falou que chega nesta cidade, aonde eram os bar, tá escrito Mercadinho El Shaddai, Mercadinho Jesus, Mercadinho não sei o quê. Então, os bar se tornou comércio na cidade. Hoje eles plantam e distribuem para os outros povos. Por quê? Porque o evangelho chegou. Uma mulher começou com a semente e todo o povo foi recompensado. Uma missionária chegou ali e mudou a sorte daquela cidade. Aquela cidade, gente, 98%, quem não é crente, capaz que já é. Não tem jeito, tá cercado, né? Então ali não tem violência, não tem nada. E eu achei bonito essa parte, que eles tiram o sapato, pisam na terra, porque aí eles foi comprando as terras vizinhas. É dinheiro demais, gente. Pensa você vender um repolho de 10 quilos. Todo mundo quer, ué. Então, aí eles foram comprando as terras vizinhas e ali a terra não é boa, é ruim. Quando eles compram, a terra é ruim, eles tiram o sapato e falam, onde eu pisar, o Senhor fala que vai prosperar. E a terra prospera. Profetizam. Eles declaram. Mas por quê? Estão debaixo da palavra, debaixo da obediência a Deus. E Deus vai recompensando eles. Então, gente, a gente não precisa abrir agora para a gente adiantar. No Salmo 8:5 fala que Deus nos fez para quê? Para reinar. Nós nascemos para dominar. Deus nos criou e falou, você vai dominar na terra. Então, nós temos que entender quem nós somos. Se nós somos de Deus, nós somos filhos, Ele nos adotou como filho. Nós precisamos buscar andar com Ele, andar na luz. E daí, nós vamos dominar a terra. Eles não chegam lá na terra e falam, o Senhor não falou que vai abençoar? Então abençoa. Então eles estão com o domínio de Deus sobre eles, por causa da obediência. Por que que Deus lutou a guerra de Josafá? Porque Josafá lutou as guerras de Deus. Vocês pensam o galardão daquela mulher, aquela missionária que largou a casinha dela, largou o comodis dela e foi lá para esta cidade de Almolonga. Gente, ela sabia que se ela obedecesse a Deus, o lugar que ela ia morar, as ruas são de ouro, tudo é de cristal. Ela não estava olhando aqui não, ela estava olhando para lá. Para onde ela vai? Para onde nós vamos, né? Se a gente não for como Moisés, que preferiu obedecer a mulher do que obedecer a Deus. Mas depois ele aprendeu a lição. Glória a Deus, né? E a palavra de Deus no Salmo 34:19 fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas. Então, o justo, ele tem aflição, ele sofre. Mas o que o Senhor nos fala? Eu vou livrar vocês de todas. As aflições vão vir, os problemas vão vir, mas o Senhor vai nos livrar, né? Assim como livrou Josafá. Josafá, quando ele se deparou com aquele gigante, os inimigos dele se juntaram. Eles eram inimigos entre si e eles se juntaram contra ele. Ele falou, agora acabou. Agora é Deus, né? Mas se ele pôs na mão de Deus, o problema estava solucionado. Então, quando nós andamos na palavra de Deus, quando nós não deixamos de obedecer a Deus para obedecer ao homem, quando nós andamos em integridade, nós vamos ter a recompensa.
Deus vai nos recompensar. Josafá foi recompensado. Ele falou assim: você não vai lutar, Josafá. Eu que vou lutar por você. E ele quase falou, né? Você já lutou por mim. Você já pregou o meu evangelho. Você já anunciou o meu evangelho. Você já lutou. Agora é a minha vez de lutar por você. Então, gente, hoje eu estava em oração e eu até comentei com a Maria Suene aqui que eu fiquei um pouco assustada. E Deus trazia ao meu coração Janela 10:40. E eu falei assim, eu já vi falar isso, mas eu não sei o que é isso. Aí eu fui estudar. Janela 10:40. E Janela 10:40 são os países assim, ó, que formam assim uma janela mesmo, lá no Equador, assim. Eles formam os países que são impedidos de levar a palavra lá. Se chega um missionário lá, ele morre. Que é o que? É a Índia, vários países. E eu estava estudando, tem lugar que é tão difícil você ir pregar, que para você chegar lá, você tem que tomar não sei quantas vacinas. Porque lá os mortos é tudo queimado. E ali se tem um morto que não foi queimado ainda, um mosquito morde nele e morde você, você fica paralítico imediato. As doenças lá é brava. Por quê, gente? Não tem Jesus, não tem a palavra de Deus, né? E essa janela 10:40 é a China, e são 2 bilhões e 400 pessoas que têm falsas religiões, que são a islâmica, o hinduísta, o budista, e deve ter mais coisa, gente. E ali o evangelho é impedido de chegar nessa janela 10:40. Aí eu falei, Senhor, mas o senhor quer que eu ore para essa janela? Eu vou ter que pedir cobertura para o pastor Valdo, porque Jesus amado, né? Mas eu acredito que eu vou estar orando por essa janela, por esses povos, porque são os povos não alcançados, são os povos que a igreja precisa orar, porque lá não entra o evangelho. Bíblia, para chegar lá, tem que ser escondida, e se eles descobrem, mata. E hoje, nós estamos aonde? No Brasil. O Brasil você pode pregar, você pode ter 10, 5 Bíblias, 20 Bíblias, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Nós estamos pregando. E daí a gente quer o quê? Joga em cima do governo, só do governo, né, gente? Mas se cada um pregar, gente, cada um de nós somos luz, nós carregamos a luz de Deus. Se cada um fazer a sua parte, nós vamos viver num mundo melhor. E tem pessoas das igrejas que vão para esse país. E vocês veem aí na televisão, morre. Mas elas vão. E nós aqui temos toda a liberdade de pregar o evangelho. E nós não pregamos. Aquele link hoje que você mandou para mim, o pastor falou que Jesus não vai voltar. Porque nós não fez a casa dele ainda. É isso. Então ele não volta. Então nós não fizer a casa. Olha, Não é certo? o evangelho não chegou lá nesse país. Eu pensei, como é que ele vai voltar? Mas ele vai voltar. Quando Deus quer, acontece. Porque a internet tá aí, né, gente? E tem país que é restrito até religião no celular. Desse jeito. Então, nós precisamos orar pelos nossos familiares, orar pela nossa cidade,
orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, que os nossos governantes sejam um Josafá, que eles se convertam e mandem anunciar o evangelho nos 4 cantos do Brasil. E aí será a solução do Brasil. A solução do Brasil não é nem nada, gente. A solução é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela limpa, transforma, liberta, cura. Ela tem poder para transformar o Brasil e todas as nações. Uma pessoa que teme a Deus, ela não sai queimando, ela não sai cortando árvore, ela não acaba com a natureza. Uma pessoa que teme a Deus, honra as pessoas, honra o seu próximo, sabe lidar com o outro. Porque quem está lá cortando as árvores, ele está pensando na gente. Ele está pensando em dinheiro. Ele é convertido? Ele conhece a palavra de Deus? Ele não conhece. Então, vamos pregar, gente. Vamos convidar as pessoas. Vamos falar de Jesus. Para nossa cidade ser uma almolonga. Depois vocês veem em casa o que o evangelho faz. Busca lá na internet. Cidade Almolonga. Na Guatemala. E vocês vão ver o poder de Deus. Quando Deus entra, e tem uma coisa, parece que aquele povo ali estava tudo com doenças, a AIDS, sabe? Era uma prostituição só. E tudo foi transformado. E Deus é assim, Ele quer transformar, Ele quer mudar todas as situações. Amém? Deus abençoe todos vocês.